Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acender neles o fogo do nosso amor, enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Estamos aqui no Cantinho da Fé, nessa celebração de 2 anos da loja de artigos religiosos católicos, aqui juntamente com o Emilson e a Adriana, que hoje nos acolhem. Temos a presença de algumas pessoas aqui que vieram para esse momento de celebração. E eles então cederam também o espaço para que a gente fizesse a apresentação do livro Meditações de um Vocacionado. Você que está nos acompanhando pelo Instagram aqui da loja Cantinho da Fé, seja muito bem-vindo a este momento. Estamos juntos, conectados nesse momento de oração e também para a gente conversar um pouco sobre como está sendo esses 2 anos de Cantinho da Fé aqui na cidade de Tupaciguara. Como está sendo, Emilson, a experiência desses 2 anos oferecendo para a comunidade tupaciguarense artigos religiosos católicos que ajudam no crescimento da fé? O Cantinho da Fé tem sido uma grande bênção para nós e para a comunidade também, pelos testemunhos e pelos relatos que a gente recebe. Não é só uma loja que vende alguns artigos, né? São artigos religiosos, são artigos de evangelização. Então, com a graça de Deus, a gente tem conseguido alcançar também essa missão de evangelização aqui no Cantinho da Fé. Sobretudo num tempo tão difícil em que muitas pessoas passam por tantas dificuldades, tantas situações, e quando você oferece um artigo religioso para alguém, é como se fosse um instrumento de fé e de esperança para que a pessoa possa ter mais força para lidar diante daquela dificuldade. Né? Exatamente. A gente acaba presenciando muitas pessoas que vêm ao Cantinho da Fé e saem daqui emocionadas, exatamente porque existe neste ambiente, né, algo diferente, algo do Espírito Santo mesmo, que é também para tocar o coração. Exatamente. Adriana, e como foi pensado o nome da loja Cantinho da Fé? Qual foi a inspiração para que se chegasse a esta marca aqui em Tupaciguara? A gente pensou mesmo num cantinho, né? Remete ao nome mesmo, Cantinho da Fé, onde as pessoas vão encontrar muita fé, né? Muita devoção. Como o Emilson falou, muitas pessoas buscam presentes para presentear o próximo, né? Que querem levar essa fé e evangelizar também. Então o nome foi realmente um cantinho de fé, onde a gente encontra muitos testemunhos, muita fé, de gente que às vezes não tem fé, mas que está buscando, né, para levar para alguém, né, algum parente, alguma pessoa da família. Então é esse cantinho de muita fé mesmo. É interessante que ontem nós passamos aqui à tarde, eu mais com algumas pessoas que vieram lá da paróquia de Santa Rita, lá de Uberlândia, você comentou que algumas pessoas chegavam aqui até fazer um desabafo, colocava aquele momento de dificuldade ao procurar um artigo religioso que pudesse ser o símbolo, porque o artigo religioso ele não tem essa função nele mesmo, mas ele nos remete a algo que está muito além, que é a Jesus. E eu achei muito interessante isso, que a pessoa vinha aqui procurar, mas ao mesmo tempo fazer uma partilha de vida, né, com você. Então, ao mesmo tempo, aqui está sendo um lugar de refúgio para o alimento espiritual e para também aliviar a dor da alma e do espírito. Eu achei muito interessante isso. Sim, muita gente vem aqui, tem algumas pessoas que vêm toda semana. Elas vêm realmente para conversar. Aqui elas encontram um ambiente de paz, né, de aconchego. Elas se sentem um pouco mais próximas de Deus, né, vamos se dizer, com os artigos religiosos. Então tem gente que vem aqui conversar. E é isso que a gente tem que fazer, né? Acolher as pessoas, mostrar a nossa fé, independente de credo, né? Mostrar que a gente crê em Deus
e passar isso pra frente. E é interessante o cantinho, sempre na nossa casa, eu falo muito lá na minha paróquia. A gente deve ter na nossa casa o nosso cantinho de oração, né? Ali o altarzinho e tudo. Não sei porque a gente foi criado com essa atmosfera. A minha avó sempre tinha o cantinho dela de oração, em que ela acendia a vela dela e colocava as flores que ela colhia. Nunca ficou sem um dia sem ter uma flor ali, colhida no fundo de casa. E ali era o momento dela fazer a sua oração. Sentava na cama, acendia a vela, ali ia rezar. Enquanto a vela não acabava de queimar, minha avó não ia dormir. Olha que interessante isso. E ali ela alimentava a fé e rezava para todo mundo. E isso é interessante, a nossa casa ter esse cantinho, para a gente ter esse contato com Deus. Claro, a missa é a oração por excelência, né? Nada substitui a Santa Missa. Mas é importante também que a gente tenha esse cantinho nosso. E aqui talvez seria um cantinho maior para acolher outras pessoas e várias pessoas, para que ela também possa fomentar na sua casa, na sua residência, esse lugar de oração. Então, de fato, aqui é um lugar muito aconchegante que vem buscar essa espiritualidade e essa fé. Sim, muita gente chega aqui e fala assim, nossa, dá vontade de levar tudo. Exatamente. Você olha, nossa, dá vontade de levar tudo. Eu falo para as pessoas, vem, a cada mês você vem, você pega uma imagem, você vai montando seu cantinho na sua casa, coloca uma mesinha, coloca a Bíblia, faça o seu cantinho de oração. Exatamente. E eu vou levar aquela rosa ali que tá tão bonita, desde ontem que eu tô namorando ela. Vou pegar aqui para mostrar pro pessoal. Que faz menção a Santa Rita de Cássia. Eu já vi aqui, eu achei muito bonito. Essa aqui vai enfeitar, não só enfeitar, mas é algo que vai nos remeter lá no meu cantinho, lá na minha casa, né? Então é interessante, porque em vários lugares que a gente vai, por mais a gente anda muito, vai em Aparecida do Norte, vai de Pai Eterno, em outros lugares, eu nunca encontrei algo assim, entendeu? Eu encontrei aqui no cantinho da fé e eu sempre procurei por algo diferente. E aqui, com essa rosa e tudo, remete a Santa Rita de Cássia. Exatamente, esse é um dos diferenciais nossos aqui, né? Porque não é só uma loja, é um lugar de convívio também. E a gente Sim. vive essa fé. E tudo que a gente traz pensando, nossa, o que eu queria pro meu cantinho? Exatamente. Né? Isso aqui eu achei lindo, eu teria lá no meu cantinho de oração. Aí a gente traz pro cantinho da fé. Exatamente, por isso que é importante sempre fazer a visita, porque sempre tem uma novidade, alguma coisa, ou às vezes, como é muita coisa, graças a Deus, às vezes o nosso olhar não consegue captar todas as imagens, né? Todos os ângulos, todos os artigos que tem. Então, cada vez que você vem, o seu olhar te chama para um determinado lugar. Por mais que aquele objeto já estava ali, mas você não viu. Sim. Porque às vezes você estava motivado, estava com outra, sei lá, outro pensamento, e aí os seus olhos não captou aquela imagem. Então por isso que é interessante essa visita. Sim. Sempre quando vem eu fico olhando. Ontem eu olhei aqui tudo, mas hoje eu olhei de novo. Né? E sempre me chamou a atenção aqui a rosa de Santa Rita. Eu brinco muito com as pessoas que às vezes elas chegam aqui e falam assim, nossa, agora eu não sei qual que eu levo. Eu falo, que você olhou primeiro. Aquele que você bateu o olho e falou, não, nossa, gostei desse. Não, mas tem esse. Não, mas você olhou aquele lá primeiro. Então é aquele lá que você vai levar. Exatamente, é algo que comunica com a alma da gente, que toca o nosso coração, né? Emilson, vamos, você que é aí do canto, a Enise e a Adriana, vamos ver então uma música para a gente compor este momento celebrativo como uma oferta a Deus, né? Como uma maneira da gente agradecer por aquilo que vem ao nosso encontro na nossa vida. Vamos fazer o refrãozinho dessa aqui, que é exatamente uma música de agradecimento, né? Obrigado, Senhor, porque és meu amigo, porque sempre comigo, tu estás em falar, o perfume das rosas
Essa música é maravilhosa, né, Emilson? Eu gosto muito dela. Você que está nos assistindo pelo Instagram, talvez já tenha conhecido. Eu sempre gosto de tocar ela muito no meu programa Semeando com Jesus, sobretudo na voz do Eugênio Jorge, que toca a alma, né? Eugênio Jorge é uma sumidade também, né? Você que está aí do lado de fora pode vir para cá, o nosso cantinho cabe sempre mais, é igual o coração de mãe, né, Adriana? E neste momento eu vou falar um pouquinho do livro Meditações de um Confessionário, que o Emilson e a Adriana colocou tão à disposição para a gente que fizesse este momento de apresentação do livro também. Já foi apresentado em outros momentos, mas sempre uma oportunidade da gente falar um pouco daquilo que foi a inspiração para chegar nesse formato. Aqui contém como se fosse o meu diário espiritual do meu tempo de seminário. Na verdade, não é durante todo o seminário. São textos que foram escritos mais ou menos entre os anos 2009 a 2015. Então eu peguei ali o meu tempo de teologia até os 2 primeiros anos de padre, que são frutos de momento de oração, da leitura orante da Bíblia. E eu sempre faço esse momento de oração, e às vezes vinha uma motivação, né, no coração, algum pensamento, algum sentimento. Então era uma maneira de eu externalizar, era justamente escrevendo esses pequenos textos. Então não são textos sequenciais, cada título é um pequeno texto de uma página, 2 páginas no máximo, e ali você pode ler um texto num dia, outro no outro, sem ter aquela obrigatoriedade de uma leitura sequencial. E não fui fazendo isso com a intenção de fazer um livro. Isso que é o curioso da história. Eu escrevia e deixava lá no meu computador, como maneira mesmo de fazer um registro de um diário espiritual. E esses textos ficaram, aqui contém 56 textos. E aí, comentando com algumas pessoas recentemente que eu tinha esses textos escritos, algumas pessoas me motivaram a fazer uma publicação. Mas será? Não sei, né? E aí ficou essa ideia lançada no ar. E o ano passado, quando já estava nas vésperas de eu completar 10 anos de padre, que é este ano, né, e o dia foi dia 6 de abril, que eu completei 10 anos, eu senti então a motivação de colocar esses textos em público, como maneira de marcar a minha celebração de 10 anos de padre. Então a minha festa de aniversário de ordenação seria de fato a publicação deste livro, uma maneira de compartilhar com outras pessoas esses textos. Bom, aí eu comecei o trabalho de compilar. Eram textos todos isolados no computador, eu juntei tudo num arquivo só, e aí eu comecei a ler o texto. Eu peguei e falei assim, não vou ler, porque senão eu posso correr o risco de mudar, né? De mudar, eu falei assim, não vou ler. E aí eu fiz a introdução, fiz a conclusão, passei para o professor de português fazer a correção, passei para o meu ex-professor de filosofia, que é meu colega de faculdade, depois lecionando na PUC, e aí depois eu passei para o bispo. Eu disse, vou passar para o Dom Paulo ler, para não ter perigo de ter heresia, para eu não ser censurado depois, né? Brincadeira. Mas aí eu passei para o bispo, fazer a leitura do texto, antes de procurar um editor, alguma coisa assim, e pedi para ele fazer o prefácio do livro também. E ele fez esse prefácio. E aí foram essas 3 pessoas que leram todo o texto na íntegra. Eu não li depois de compilado. Estou lendo agora também. Justamente para não perder aquela originalidade. Porque quando a gente escreve um texto, tem um sentimento, tem um porquê, tem uma motivação, tem uma história ali por detrás, que você coloca ali no papel. Então foi exatamente para deixar esse registro. E quem for ver o texto, em alguns momentos, em alguns textos tem o ano e o local e a etapa do meu ministério escrito, que foi exatamente naquele momento. E tem alguns textos que não tem nada no final. Por que não tem? Porque eu não coloquei na época. E aí eu deixei em branco, porque senão ia fazer alteração. Como esse aqui, por exemplo, o amor, aqui não tem.
Então eu não sei a época que foi escrito esse texto. Então, e essa foi uma das minhas preocupações. Eu falei assim, gente, mas eu vou deixar com alguns textos com o local e outros não? Ah, mas vai ficar feio esteticamente. Eu falei assim, não vai ficar feio. Depois eu fiz essa reflexão. Na apresentação eu explico o porquê. Eu acho que é melhor para ter algo mais original. Então foi isso. É um texto que não tem citações, né, acadêmica, porque não tinha essa pretensão. A única referência bibliográfica é a Sagrada Escritura, justamente porque se tratava de um contexto meditativo, de um diário espiritual, sem ter a preocupação com uma publicação. Então, por isso que eu digo na própria introdução, não tem uma finalidade acadêmica, mas sim para alimentar a alma e a vida, né, de alguém. E foi interessante, quando fiz o lançamento, né, a primeira apresentação, que foi no dia 26 de agosto, que ele ficou pronto e tudo mais, eu não esperava a repercussão que teria. Que está tendo alguns feedback interessantes. E que eu tenho publicado nas redes sociais, com autorização da pessoa, justamente para poder motivar outros. E o interessante também, que foi algumas pessoas disseram que aquele texto serviu para ela naquele momento. Então eu fiquei feliz com isso, porque é um instrumento também de evangelização que possa orientar, ajudar a pessoa, sei lá. Daí não cabe a mim mais. Como os meus professores sempre diziam, quando a gente coloca o ponto final no texto, não está mais nas mãos do autor a partir daquele momento, mas sim dos leitores. E para nós cristãos que acreditamos, temos uma fé, aí está nas mãos do Espírito Santo, é ele que vai conduzir, ele que vai levar adiante. Então é mais ou menos um pouquinho isso. E é isso, né? E o sentimento que eu tive foi exatamente de um parto. Quando chegou o livro, eu falei assim, chegou o meu filho, né? Chegou o filho, todo o processo de gestação, né? Porque é um tempo, são meses que vai e volta, que vem, ainda mais com poucos recursos, Edilson, porque não tem patrocinador nem nada. Então é difícil, mas não é impossível. Mas Deus vai providenciando todas as coisas e abrindo os próprios caminhos. E quando chegou agora para fazer a segunda remessa, para esse final de semana que não tinha nenhum livro mais, que a primeira já tinha acabado, e aí encomendei a segunda remessa, beleza. Chegou semana passada e nada de emitir nota fiscal. Eu falei assim, gente, e aí, como é que faz? Eu preciso dos livros. Entrei em contato com a editora, que é lá em Valinhos, perto de Campinas, no estado de São Paulo. Você, padre, teve problema com a máquina, de uma das máquinas da gráfica, e teve um feriado, os livros vão chegar aí para você só dia 26 de setembro. Você não vai não. Não vai não. Eu preciso eles porque eu tenho um compromisso dia 22 e dia 23. E não tem como desmarcar. Falei, se você consegue entregar eles até dia 20, eu vou ir buscar. E aí deu certo, eu fui lá em Valinhos para buscar os livros. Ficaram prontos na segunda e chegou na quarta. Então deu tudo certo. Né, Nilson? Então são essas coisas que vão acontecendo ao longo do caminho, que faz parte. E quando o texto já estava pronto, com a introdução, o prefácio, corrigido, a apresentação, tudo bonitinho, com o título e a capa. Como que vai ser essa capa do livro? E aí fiquei pensando, tudo que eu pensava não dava certo, nada. E aí as redes sociais, nossa, eu aqui do outro lado da BF, gente, então tá mais perto ainda. Então vamos lá. Chamei o Wesley, fotógrafo, para poder ir para tirar uma foto. Eu queria uma foto mais bonitinha, né? Vocês sabem como que são fotógrafos. Fez um ensaio. Fez um ensaio, Ângela. Mais de 100 fotos que ele tirou. Né? Vão tirar uma assim, outra assim. Aí eu levei a minha liturgia das horas, é o que está aqui, né? Que contém os salmos, as orações que a gente reza todos os dias. E aí eu falava assim, padre, tira assim, tira assim. E estava cheio de abelha europeia, né? Até as abelhas saíram aqui. O pontinho aqui são as abelhas, né? Eu falei assim, gente, olha só.
Quando cheguei no estúdio dele, ele descarregou as fotos, aqui estão as fotos. Eu pensei, meu Deus, o que é isso? E aí eu acabei fazendo um pequeno álbum dessas fotos, e aí eu tive a inspiração. Naquele momento, falei assim, Wesley, dessas fotos aqui, vai sair uma foto para o livro. E assim estava perto, padre, mas que responsabilidade essa nossa? Eu falei assim, olha, não tinha nada preparado para isso. Mas diante desse trabalho seu aqui, então vai ser uma dessas. E aí foi. Foi para tirar uma foto, saiu com a capa do livro. Saiu com uma capa do livro, exatamente isso. E por que Meditações de um Vocacionado? Porque é um vocacionado que no seu momento de discernimento vocacional estava em busca dessa acolhida, dessa presença de Deus para discernir a sua vocação, a sua caminhada de fé. E assim então surgiu o livro Meditações de um Vocacionado, que tem essa proposta de fé, de evangelização e de ajudar as pessoas. Então é isso, mais ou menos um pouquinho isso. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, Emilson, a gente está à disposição. Seja um instrumento de muita evangelização e de muita bênção, né, na vida de todas as pessoas que tiverem um contato com o livro. E para quem ainda não tem, agora no Cantinho da Fé tem também. Agora tem, vai ficar aqui os exemplares. E algumas pessoas perguntam, padre, e aí, vai ter um segundo? Eu falei assim, sim, o segundo já está sendo preparado. Já temos. O terceiro já tem um pensamento já. Eu tenho alguns textos lá da Semana Santa, de homilias da Semana Santa, meditações das 7 dores, das 7 palavras de Cristo, de alguns retiros que eu já preguei na paróquia de Santa Rita nesses 6 anos que eu estou lá. Sempre eu prego 2 retiros por ano na paróquia, por ocasião da Páscoa, da Quaresma e do Natal Advento. Então eu tenho alguns desses textos lá também. Mas vamos ver, tudo no seu tempo. O Espírito Santo continua inspirando. Inspirando. Né? Vou convidar agora a todos para comemorar com a gente, né? Com certeza. Aproveitar, tocar uma música aqui de celebração. Enquanto a gente vai estar cantando aqui, a Ana vai buscar um presentinho ali para todos. Tudo certo. Na casa de Deus, cantos de alegria e grande louvor. Vamos celebrar os feitos do Senhor, sua bondade que nunca tem fim. Nas palmas. Tudo certo. Na casa de Deus, cantos de alegria e grande louvor. Vamos celebrar os feitos do Senhor, sua bondade que nunca tem fim. Vamos celebrar, Deus está aqui. Vamos celebrar, Deus está aqui no meio de nós. Vamos celebrar, Deus está aqui. Vamos celebrar, Deus está aqui no meio de nós. Ele está presente aqui. Cantos de alegria e grande louvor. Vamos celebrar os feitos do Senhor, sua bondade que nunca tem fim. Todos reunidos na casa de Deus, cantos de alegria e grande louvor. Vamos celebrar os feitos do Senhor, sua bondade que nunca tem fim. Vamos celebrar, Deus está aqui. Vamos celebrar, Deus está aqui no meio de nós. Vamos celebrar, Deus está aqui. Vamos celebrar, Deus está aqui
comprar bolo e tudo, hein? Não teria comemoração melhor que essa. Não é? Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, que Jesus lá do céu não se esqueça de ti. E no ano que vem estaremos aqui. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva o Cantinho da Fé! Viva! E viva Jesus Cristo! Viva! Adriana, aqui a loja hoje, nessa comemoração de 2 anos, vai ficar até que horas aberto? Até às 5. Até às 5 horas da tarde você pode passar aqui. Tem uma mesa de café maravilhosa ali na porta, com suco. Agora nós temos o bolo. Então você que está nos acompanhando, seja sempre bem-vindo aqui no Cantinho da Fé. E você que não deu para estar aqui presente hoje, aqui em Tupaciguara, o Cantinho da Fé também é referência para você adquirir o livro Meditações de um Vocacionado, tá bem? Então a gente agradece você que nos acompanhou nessa transmissão pelo Instagram aqui do Cantinho da Fé. Emilson e Adriana, muito obrigado pelo espaço, por essa celebração no dia de hoje aqui no Cantinho da Fé. Nós que agradecemos a presença, né, tão ilustre, nosso querido Padre Guilherme e a todos que estiveram presentes, comemorando com a gente, e continuem vindo no Cantinho da Fé, para alimentar cada dia mais a fé de vocês. Amém. Amém. Celebrai a Cristo celebrar, celebrai a Cristo celebrar, celebrai a Cristo celebrar, celebrai a Cristo celebrar. Deve ser assim.